tarde a todos que estão aqui com a gente neste horário. É um horário assim que parece que o pessoal está trabalhando, dá uma pausa, é tipo um descanso, né? Então, boa tarde aos meus alunos, mas primeiramente as minhas convidadas, né, que estão aqui, que aceitaram o convite, e é muito bom, agradeço vocês por estarem aqui. Boa tarde a quem não são alunos, que estão aqui também com a gente, aos amigos, todos que estão nos prestigiando. Andréia e Vanderleia são nossas convidadas de hoje. Como vocês viram, o time hoje é altamente feminino, 100% feminino. E nós estamos aqui para falar um tema que surge, que sempre houve, é claro, mas a dúvida e a discussão surgiu no curso de 21 e 22 sobre essa confusão de pagar ITR, pagar IPTU, e teve uma aluna que disse que os clientes dela não concordam, que tem que pagar ITR porque é mais barato, e a gente resolveu fazer essa live. Boa tarde, Andréia, e boa tarde, Vanderleia. Se apresentem, por favor. Boa tarde a todos. Margarete, muito obrigada pelo convite. Nós participamos do seu curso, mas a gente já seguia você nas redes sociais e nos vídeos, né, no canal do YouTube, já há um bom tempo, e aprendemos muito aqui com as trocas, né? Nós somos de Campinas, né? Eu e a minha sócia Vanderleia. Eu sou economista de formação, mas minha área de trabalho sempre foi economia regional e urbana, e passei por um período na Prefeitura de Campinas. A nossa área sempre foi muito urbano, mas a gente teve que cada vez mais ir aprendendo e se aprofundando nas questões rurais por conta da área rural de Campinas, mas em particular por conta da área de proteção ambiental de Campinas. E esse caso que a gente vai falar daqui a pouco é exatamente um imóvel rural inserido nesta área de proteção ambiental. Vanderleia? Será que ela caiu? Eu acho que ela caiu. Eu acho que daqui um pouco ela volta, me parece que a internet dela está... ela falou que ela saiu de novo. Está meio instável, mas vamos lá. Vou fazer uma pequena apresentação aqui, gente, só para nós situarmos no assunto. Vamos falar sobre imóvel rural e imóvel urbano de uma maneira bem prática, bem dinâmica e bem rápida, para a gente terminar às 17 horas, porque eu sei que vocês estão doidos para voltar para o trabalho, né? Então, eu vou pôr aqui a apresentação, vocês podem enviar nas dúvidas, e a Andréia vai trazer um caso muito interessante para vocês, que comprova tudo isso que a gente está falando aqui. Tudo certo aí? Estão vendo a imagem? Está tudo certo, né? Então, vamos lá, pessoal. IPTU ou ITR? Quando vai pagar um e quando vai pagar o outro? Né? Vamos ver assim, quem está com a razão, se é o cliente, se a gente pode... E a Andréia vai trazer esse caso muito, muito concreto para vocês verem se a gente pode realmente ou não obedecer o que o cliente deseja. Primeiramente, o que é um imóvel urbano? O que define a área como zona urbana ou de expansão urbana, ou como rural, é o plano diretor, ou seja, a lei municipal. É o município que vai delimitar essa divisa entre imóvel rural e imóvel urbano, e aquelas zonas que ele sabe que está avançando, a cidade está crescendo, o município está crescendo, e ele necessita de avançar nas áreas rurais para que elas se tornem zonas urbanas, e que são as chamadas zonas de expansão urbana. Como aqui nesse desenho, por exemplo, suponhamos que a gente tivesse um imóvel aqui nessa gota alaranjada, e que fosse um imóvel rural, produzindo tudo certinho, e que o prefeito falasse, agora vai passar para a zona urbana, não tem mais como deixar a sua área como rural. E o que iria acontecer aí? Veja bem para vocês verem assim, que não é uma coisa que o proprietário deseja, não é um fato que ele tem que obedecer. Por quê? Porque é uma lei. E quem tem um imóvel rural próximo à zona urbana está sujeito a acontecer isso toda hora. E até esse momento, ele contribui com o ITR, porque a área dele é rural. Mas será que é só por isso? Vamos lá. O que é um imóvel rural? O urbano nós já falamos, o plano diretor vai definir.
O imóvel rural, segundo o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, e também a Lei de Reforma Agrária, que é a Lei 8.629, eles não usam a localização, seja está na zona rural ou zona urbana, e sim a destinação do imóvel para distinguir se é urbano ou rural. Então, de acordo com a lei, é rural perante a lei o imóvel destinado à exploração agrícola, independentemente de sua localização. Como diz aqui na Lei 4.504, artigo 4º. Para efeitos desta lei, define-se imóvel rural, o prédio rústico de área contínua, ou seja, desde que estejam um ao lado do outro. Podem ter 10 matrículas, se forem áreas contínuas e do mesmo proprietário, qualquer que seja a sua localização, ou seja, zona urbana ou zona rural, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. Aí hoje no grupo de alunos, um aluno disse assim, o cartório quer que eu faça 2 CCIR, porque ele não concorda que sejam áreas contínuas e que por isso cada um tem que ter um imóvel, é um CCIR. Eu mandei, inclusive, a cópia da lei e também da instrução normativa 82 do INCRA, porque você pode falar, tá, é uma área contínua, mas e para o INCRA? Que o INCRA vai considerar como uma área contínua? Então, vamos na instrução normativa 82 do INCRA, de 2015, que estabeleceu justamente essas normas para o CCIR. No capítulo 3º, ele dá o conceito de imóvel rural que será usado no CCIR. Imóvel rural, extensão contínua de terras com destinação efetiva ou potencial agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, localizada em zona rural ou em perímetro urbano. Parágrafo 1º, 2 ou mais áreas confinantes, registradas ou não, ou seja, pode ser uma propriedade ou uma posse, que apresentem a mesma titularidade, serão cadastradas como um único imóvel rural, mesmo na ocorrência das hipóteses abaixo. Estar o imóvel situado parcialmente em 2 ou mais municípios ou unidades da federação em zona rural e urbana. Então, ou seja, se estiver na zona rural, tiver com funções, essas funções acima, ele será um imóvel rural para o CCIR. Ah, mas ele está na zona urbana, porém, ele tem uma função agroindustrial. Ele é um imóvel rural para o INCRA e ele terá um CCIR, mesmo que esteja no centro da cidade, na praça principal, lá no meio da cidade. Mas se estiver com qualquer uma dessas funções aqui, agrícola, pecuária, etc., ele será considerado um imóvel urbano. Aí você pode perguntar, e o CAR? Não é o nosso assunto, mas e o CAR? O CAR, segundo a Instrução Normativa número 2 de 2014, fala o seguinte: para os efeitos dessa instrução normativa, entende-se por imóvel rural, o prédio rústico de área contínua, ou seja, um ao lado do outro, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativo vegetal, florestal ou agroindustrial, conforme disposto no inciso 1 da Lei 8.629. Enfim, CAR e CCIR, esteja a área na parte urbana ou rural. Se ela tem funções rurais, ela será considerada imóvel rural. Mas entra nessa jogada a Receita Federal, que recolhe o ITR, sendo que o imóvel urbano, nós sabemos que é o IPTU. E o que diz na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, de 2002, que é a lei onde a gente lê para entender o ITR? Onde vai incidir o imposto, segundo essa lei? Bem no artigo 1º, o imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, de apuração anual, tendo como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, por natureza localizado fora da zona urbana do município em 1º de janeiro de cada ano. Então, se no dia 1º daquele ano o imóvel está fora da zona urbana, ele irá pagar ITR. Se ele estiver na zona urbana, ele irá recolher IPTU, mesmo que a função dele seja rural. Então, ele pode ter uma plantação de que for, pode ter gado, pode ter o que for. Se estiver na zona urbana, ele irá ter um CCIR
porém, ele irá pagar ITR. E isso não é escolha do proprietário, isso é lei, isso é legal. Se o proprietário não pode interferir na lei e fazer o que ele quer, porque o ITR é bem menor, ele não pode falar, não quero recolher IPTU. Ele é obrigado por lei. E como a Receita Federal fica sabendo disso? Quando a gente preenche a DCR, ali na parte de estrutura, onde nós vamos dar as características do imóvel, vamos falar sobre as matrículas, a posse, tem esse item, área localizada em zona urbana. Então, você pode dizer que o imóvel tem 200 hectares, mas 50 hectares está na zona urbana. Ele pode ter 10 hectares, 20 hectares, 1.000 hectares, e todo ele pode estar totalmente na zona urbana. Terá um CCIR. Porém, quando for para o CNIR, irá separado o que ele tem em zona rural e o que ele tem em zona urbana. O que ele tem em zona rural é que irá declarar o ITR. O que ele tem em zona urbana, ele vai pagar IPTU. Isso é claro, isso está na lei. Proprietário não manda, proprietário não pode determinar o nosso serviço, porque tudo que ele determina, ele está fazendo contra ele. E se a gente aceita o que ele quer, nós estamos sendo coniventes para deixar ele entrar numa fria muito grande. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse contexto que a gente fez, bem breve, bem rápido, somente para vocês entenderem o porquê que zona rural é ITR, zona urbana tem CCIR, porém vai pagar IPTU. E, às vezes, até prefeito tem alguns prefeitos me perguntam se é assim mesmo, e é assim mesmo. Ele pode estar tranquilo que ele vai receber um imposto maior, mesmo que ele tenha convênio com a Receita Federal, o que é lei, e ele irá ter que recolher IPTU, mesmo que seja um parente dele, porque é lei. Então, vamos lá aos nossos convidados, vamos às nossas dúvidas, vou parar o compartilhamento da tela. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá. Nosso caso é um caso bem prático, tá? A gente está esperando aqui Só um pouquinho, gente, preste atenção no caso da Andréia, viu? Preste muita atenção. Pode ir, Andréia. É um caso bem prático, como a gente teve a oportunidade de relatar para a Margarete. É um caso aqui na cidade de Campinas, na área de proteção ambiental, e tem uma particularidade. Embora esteja na área de proteção ambiental de Campinas, está no perímetro urbano da cidade. Então, assim, a cidade, né, ela foi crescendo, e o último plano diretor do município, ele é do ano de 2018. Sempre que acontecem essas atualizações, acontecem revisões de perímetro. Neste caso, neste ano em especial, não teve, mas teve revisão da zona de expansão urbana. Esta área, em particular, ela já estava no perímetro urbano, mas por estar dentro da área de proteção ambiental, ela estava lá quietinha, o município não tinha lançado o IPTU para ela. No momento que teve o novo plano diretor da cidade, atualização de lei de uso e ocupação do solo e a publicação do plano de manejo da APA de Campinas, o município olhou para essa estrutura territorial e lançou o IPTU para todas as glebas que estavam nesta condição, ou seja, embora fossem APA, área de proteção, em perímetro urbano, ele lançou para todo mundo. A Vanderlei acabou de entrar aqui. Vander, quer falar rapidamente, se apresentar? Se presente, André. Vanderlei, você não estava no ar, né, quando a gente iniciou? Boa tarde. Eu peço desculpas pelo problema aí na conexão, pessoal. A Vanderlei é sócia da Andréia. Isso. Eu vou usar aqui uma apresentação para ficar mais fácil para a gente, o compartilhamento de tela, né? Uhum. Compartilhou já.
Tá bom, pessoal. Então, assim, esse é o território da cidade de Campinas, ele é bastante amplo. A cidade de Campinas tem quase 796 quilômetros quadrados. Não sei se vocês conseguem identificar, tem um tracejado vermelho que delimita o perímetro urbano, que é tudo que está dentro, né? E tudo que está fora desse tracejado é o perímetro rural ainda da cidade. A gente está falando especificamente da área de proteção ambiental de Campinas, que é esse achurado aqui, e a área de proteção ambiental de Campinas, ela é bem grande também, ela tem 223 quilômetros quadrados e representa 28% do território da cidade. Esta propriedade que a gente está falando, que é o nosso caso aqui para apresentar a vocês, ela é uma propriedade de 34 hectares. Isso é pequeno quando eu ouço a Margarete falando, né, da região centro-oeste, da região norte, realmente é muito pequeno, mas para as características da nossa estrutura fundiária, ela não é uma propriedade tão pequena ainda, tão pequena assim. E ela é um caso bastante interessante, porque é uma propriedade com muita informação. Então, essas achuras que vocês estão vendo aqui de cores diferentes representam zoneamentos ambientais ecológicos da área de proteção ambiental. Todos os zoneamentos são ambientais, existe apenas 2 zoneamentos urbanos na APA de Campinas, que é definida como uma zona de ocupação controlada, então ela tem um zoneamento residencial, né? E ela tem um zoneamento que chama-se de Zona Mista 1, que permite atividades de comércio varejista de baixa incomodidade. Então, aqui onde está esse PIN, é onde está a propriedade aqui, bem dentro desse zoneamento residencial. A gente se deparou com esse caso no ano de 2022, eles tiveram, no ano de 2021, um lançamento de IPTU retroativo a 5 anos, que foi exatamente, né, novo plano diretor em 2018, nova lei de uso e ocupação do solo e plano de manejo definindo os zoneamentos da APA de Campinas em 2019, a prefeitura iniciou estudos do território e lançou IPTU para toda a região. Quando eles chegaram para a gente, eles já estavam com esses IPTUs retroativos há 5 anos e apavorados, porque é uma área de 34 hectares e o IPTU representava alguns milhares de reais. Olhando para a situação deles, a gente, né, não atua na área do direito, mas a gente, olhando para a situação, falando assim, olha, vamos ver o que vocês têm na propriedade de vocês que permita, né, continuar com os cadastros rurais e ambientais para que vocês possam estar com tudo isso regular, para que então um advogado, né, um escritório possa defendê-los, ou vocês diretamente possam fazer recursos administrativos junto ao município. Então, foi esse o combinado. Quando nós olhamos para a situação deles, tinha aquela situação, pessoal, que vários de vocês relatam daquele cliente que bate na porta, né? Que ele chega, ele sabe que precisa, ele sabe que aquilo é uma exigência, mas ele não sabe muito bem, ele nunca fez, não sabe por onde começar. Essa é uma propriedade que ela é uma propriedade familiar, né? E o que a gente percebia é que eles tinham diferentes prestadores de serviços, mas cada prestador de serviço fazia uma coisa. Então, ele contratava uma pessoa para fazer um CAR, uma pessoa para fazer um outro ato. Eles, por alguma razão, eles não contratavam alguém que fizesse tudo de maneira integrada, com cuidado com as informações lançadas em todos os bancos de dados e com cuidado com o uso das variáveis informadas. Então, a gente olhou para o caso e dividiu as etapas de trabalho com eles em 2 etapas. Uma de regularização dos cadastros rurais e ambientais
e outra de atualização da classificação fundiária, porque o primeiro olhar para aquela propriedade que estava classificada como pequena propriedade improdutiva já nos causou um susto muito grande e dissemos para eles, olha, se a sua propriedade é de fato improdutiva e está em perímetro urbano, a situação fica muito complicada, né? Então, eles entenderam, nós partimos para a regularização dos cadastros rurais. Então, eles tinham algo que a Margarete já alertou a gente inúmeras vezes: imóveis rurais contíguos têm que ser parte de um mesmo imóvel rural. Então, essa área de 34 hectares é composta por 4 glebas contíguas, mas elas estavam fragmentadas em 3 diferentes imóveis rurais. Tinha 3 inscrições diferentes. Então, o que a gente fez, né? A gente adotou a ação de remembrar todas essas glebas em um único imóvel rural. Então, a situação atual, né, já lá no início do trabalho, passou de 3 imóveis rurais para um único imóvel rural. A outra coisa que a gente percebia é que a gente perguntava muitas coisas da propriedade, uma propriedade com muitas variáveis, muitas áreas de restrição ambiental. Ela tem cursos d'água dentro dela, lagos, ela tinha APP de nascente, APP de cursos d'água, ela tinha áreas de plantio produtivo, ela tinha, inclusive, áreas inseridas no Banco Municipal de Áreas Verdes, que quando você precisa fazer um licenciamento ambiental, você faz a compensação, né, dessa área de plantio, insere trechos dessa área no Banco de Áreas Verdes, e a gente perguntava, mas qual é a delimitação do perímetro da área que está no Banco de Áreas Verdes? Estava tudo muito, assim, disperso. Então, a Vanderlei, que vocês veem aqui, coordenou um trabalho junto com uma engenheira ambiental que foi até a propriedade fazer um mapa de usos e um quadro de áreas que definiu todas as variáveis produtivas, né, de plantio agrícola, com todas as suas áreas de plantio, de olericultura, de fruticultura, áreas de silvicultura, porque eles também plantam e vendem madeira. Eles também lá têm gado, então toda aquela classificação né, das cabeças de fêmeas, de machos, por idade, toda a documentação desses animais, documentação de aquisição, compra e venda, as guias de transporte, todas os comprovantes de vacinação e laudos de veterinário, e a delimitação muito clara de todas as áreas de restrição ambiental. Isso deu uma origem a um relatório que nós chamamos desse jeito aqui de relatório de usos, atividades e restrições ambientais. Esse relatório, pessoal, nós levamos ele ao INCRA, porque faltou dizer para vocês também que a data de processamento das informações da declaração de cadastro rural era muito antiga, né? Coisa assim, de uma década atrás. Então, neste bojo, né, junto de todas essas informações, nós levamos ao INCRA para fazer a atualização. E o que foi nesse relatório, né? Esse relatório foi essa planta, né, desse mapa de usos com o quadro de área todo definido, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, da engenheira ambiental, da Vanderlei, e também de um técnico credenciado ao INCRA, né, que fez esse trabalho junto com a gente. Nós pegamos um período contábil da propriedade de 1 ano e colocamos no relatório todas as notas fiscais de venda de produtos, né? Eles produzem olericultura e frutas, e eles também plantam madeira e vendem, então todas as notas fiscais de venda, todas as notas fiscais de compra de insumos, de mudas, de equipamentos, de ferramentas, tudo usado na atividade deles. Com relação aos animais também,
né? Aí, com os animais, nós pegamos um período mais longo, o ano de 2002 e 2023, com todas as informações, os animais nascidos na propriedade, guias de transporte, comprovante de vacinação. E uma coisa muito interessante, a propriedade faz parte de uma associação de agricultores ecológicos, então os comprovantes de que ela é uma propriedade associada a essa associação de agricultores ecológicos. Juntamos os registros de trabalhadores, porque eles têm, né, trabalhadores com carteira assinada, então aquelas guias de e-social que o contador manda todos os meses, então nós pegamos todas as guias com os nomes, eles tinham trabalhadores poucos com carteira assinada, acho que eram bem poucos, 3 ou 4, assim, de permanentes, e trabalhadores temporários, mas todos registrados, né? Todos os documentos da propriedade, todas as certidões, CAR, né, que tivemos que trabalhar no CAR e atualizar, muita foto do imóvel associando a essas áreas determinadas no mapa de uso e quadro de áreas, e muita reportagem em matéria de imprensa, porque eles são um grupo empresarial. Então, o que eles fazem e o que eles investem na propriedade, sempre sai uma matéria, outra no jornal local, e a gente aproveitou isso também para juntar a este relatório, mas que foi um dossiê de informações. Esse quadro, esse mapa, é um mapa que representa o trabalho feito sob a coordenação da Wanderleia, né? Então, cada uma dessas achuras, né, tem aqui uma legenda com tudo que é, né, classificado na área. E esse trabalho, né, como a gente disse para vocês, foi com esse trabalho, e foi muito rápido, Margarete, nós protocolamos, e a gente imaginou assim, nossa, o INCRA vai demorar 1 ano para analisar. Com 30 dias, saiu a mudança da classificação fundiária de pequena propriedade improdutiva para pequena propriedade produtiva. Então, aqui, já unificada as 4 glebas num único imóvel rural. Eu estou achurando aqui, pessoal, por questões de sigilo, tá bom? Mas foi muito importante esse resultado. A outra ação que nós fizemos foi a regularização de todos os cadastros ambientais. Então, imaginem, eles tinham poços de captação de água sem outorga, eles tinham, né, plantavam madeira e vendiam, e teve que se fazer e regularizar o cadastro técnico junto ao IBAMA dessas árvores plantadas, então passar a pagar taxa de controle e fiscalização ambiental, entregar, né, enviar ao IBAMA o relatório das atividades, né, que usam recursos ambientais, ter o certificado de regularidade para vender essa madeira de maneira regular e manter atualizada a ficha técnica, né, de todas essas informações dessas árvores, né, que são vendidas. E também, ao mesmo tempo que tem o cadastro que é federal no IBAMA, tem o cadastro estadual, que é o SAF, né, que é um cadastro de plantio feito aqui na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, no órgão que chama-se CAT, que é a Coordenadoria de Acompanhamento Técnico. E o CAR também. E o CAR usou muito, né, desse mapa que foi feito da propriedade, e o ano passado o CAR demora a sair a aprovação, né, pessoal? Demora, não sei como é no estado de vocês, mas aqui em São Paulo é 1 ano e meio, 2, assim, no mínimo. E somente agora, em junho de 2024, saiu, né, a situação de reserva legal aprovada. Esse resultado foi um resultado muito comemorado, a gente até achava que fosse demorar ainda mais, né? Mas agora, qual é a situação da propriedade? É uma situação em que se tem todos os cadastros rurais e ambientais atualizados, o cancelamento, né, daqueles imóveis rurais que ficaram em duplicidade, tudo unificado em um único imóvel rural. Bom, mas aí esse foi o nosso trabalho. Então, aquilo que a gente
que eles demandaram, que era o IPTU, né, que eles não queriam pagar o IPTU, que queriam pagar o ITR, virou, né, todo esse conjunto de tarefas, de ações e de prestação de serviços a eles. E no que se refere efetivamente à situação deles perante a prefeitura, que eu entendo que é esse o ponto-chave aqui que mais interessa a todo mundo. Como é que foi junto à prefeitura? A gente está até agora, era uma etapa de instrução administrativa. Então, lá em 2021, foi feito um recurso, foi feito o lançamento, né, do IPTU, retroativo a 5 anos. Somente em 2023, quando nós conseguimos alcançar a mudança na classificação fundiária junto ao INCRA, é que eles procuraram um escritório especializado em direito tributário, que entrou com recurso administrativo, usou todas as informações que nós produzimos, esse relatório, né, com o mapa de usos que a gente levou ao INCRA, todos os cadastros rurais e ambientais atualizados, e eles conseguiram um efeito suspensivo do IPTU, enquanto a Procuradoria Municipal analisava o caso. Agora, em junho, foi muito recentemente, pessoal, não sei, não chega a ter 2 meses, tá? Saiu um indeferimento administrativo da prefeitura. Foi até algo que assim, surpreendeu, porque a gente imaginava que fosse dar certo, mas não deu. A prefeitura, ela referendou todos os IPTUs sobre a área, mesmo com esse conjunto de informações. Os advogados já instruíram, e acho que até já protocolaram um novo recurso administrativo, mas eles estão agora indo numa segunda direção, que é a instrução de processo para ação judicial. E aí, sobre isso, a gente queria dizer uma coisa para vocês que é para a reflexão de todos nós, né? E do quanto os alertas que a Margarete dá são importantes, no sentido de que não é o que o proprietário quer, nunca é. E a gente, como prestador de serviço e técnico que analisa o caso, tem que ter muito cuidado com aquilo que você se compromete. No nosso caso, nós nunca nos comprometemos com aquilo que a gente não pudesse entregar a eles. Então, assim, deixamos bem claro desde o início que a gente não atua de maneira alguma, que eles tinham que tratar essa questão que era tributária com um escritório especializado, mas que a gente ia prover a eles todas as informações da área de maneira atualizada, trabalhar para isso. E aí, o que a gente, assim, a gente acompanha algumas conversas, participa de algumas reuniões, né? Os advogados mantêm essa esperança de que conseguirão reverter a situação. Então, a Margarete disse para a gente, olha, a gente tem, tem 2 dimensões, né, para se olhar para um imóvel rural. Uma é a localização geográfica, outra é a destinação econômica. É claro que quando essa propriedade se origina, ela já está na 4ª geração, ela estava no perímetro rural da cidade, mas o perímetro urbano vai, né, se deslocando com o crescimento da cidade. Então, eles têm uma defesa muito grande de que eles mantêm o imóvel rural, eles querem que o imóvel continue sendo rural, eles produzem neste imóvel, e a defesa de que, por isso, né, cabe a eles o pagamento do ITR. Do ponto de vista da jurisprudência aplicável, a tese no STJ, né, de que a localização do imóvel, seja urbana ou rural, é apenas um dos elementos que define a competência tributária, né? A destinação, no caso desta tese, é o que faz todo sentido. Mas, pessoal, isso não basta. Qualquer um de nós pegar a cópia do recurso especial do STJ com essa numeração e o tema 174 e protocolar administrativamente na prefeitura. Não é assim que funciona, até porque isso já foi feito, né? O recurso administrativo. Isso acaba
caindo em recursos e em processos judiciais. Então, a conclusão desse recurso especial do STJ, que ele é do ano de 2009, ele chega à conclusão de que é devido ITR e não IPTU sobre o imóvel localizado em perímetro urbano do município, desde que comprovadamente utilizado em atividade rural. Então, o zoneamento urbano não é suficiente para afastar a natureza tributária rural. Só que aí eu quero dizer para vocês o seguinte, antes da gente começar a live, eu tive a curiosidade de fazer uma consulta aqui ao STJ, neste horário aqui, e aí, de fato, o recurso especial, ele é válido, o tema repetitivo 174, que trata, né, que abarca esse recurso, ele é usado em todos os processos que chegam ao STJ, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que desde 2009, quando ele virou um recurso, né, especial de instrução do STJ para todas as demais hierarquias, né, do sistema judiciário, né, de segunda instância e de primeira instância, até hoje, pessoal, foram 19 decisões monocráticas. Neste ano de 2025, apenas uma. E esta aqui é de um município no estado do Piauí, que foi proferida em favor, né, do proprietário, que ele alegava exatamente isso, que o imóvel dele permanecia rural mesmo em perímetro urbano. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, isso é um tema para uma boa disputa judicial, assim como na etapa de recurso administrativo foram feitos vários estudos, vários laudos, agora que vai iniciar uma etapa judicial, provavelmente esse trabalho vai ter que ser atualizado, essas informações vão ter que ser atualizadas. É óbvio que mesmo um juiz em primeira instância, ele vai requerer perícias técnicas judiciais da propriedade. Então, assim, a gente, né, eu e Vanderlei, a gente olha uma para outra e fala assim, ainda bem, né, que tivemos uma postura desde sempre muito técnica, muito pé no chão, e diria assim, com a máxima da busca da integridade, às vezes não é agradar, às vezes a pessoa é melhor que o cliente vá embora, né, e não fique com você, do que você se comprometer a fazer algo que você não dá conta de fazer e nem está na sua esfera de conhecimento. Então, pessoal, esse é o caso que a gente acompanha aqui. E André, agora... Oi, desculpa. Só fala quanto que a prefeitura está cobrando. Olha, por que o caso deles faz todo sentido de ir para a esfera judicial e chegar até a terceira instância, se for necessário? Porque hoje esse IPTU já superou a casa dos 16 milhões de reais. Então, vale muito a pena para eles gastar com uma boa banca de advogados e gastar com esse conjunto de estudos, né? Porque é claro que, assim, qual seria o melhor dos mundos? Eles continuarem pagando ITR, pagar o IPTU, se ganharem judicialmente, pedir ao município o ressarcimento. Eles não têm todo esse dinheiro, né? Embora seja um grupo empresarial muito consolidado, é muito dinheiro para eles. E aí a gente tem um grande perigo com os órgãos públicos, principalmente o município, que na hora que eles precisam pagar, eles emitem precatórios para você receber quase nunca, né? Assim, eu não tive na experiência do tempo que eu fiquei trabalhando no município, de ver precatórios sendo pagos, eles eram rolados. Então, assim, é um caso muitíssimo delicado. E realmente, como a Margarete diz, não é uma escolha. Tá, pessoal? A gente tem que ter muito cuidado, e aí a gente está aqui, no caso de Campinas, e provavelmente no caso de muitos de vocês, a gente é atravessado por todo esse aparato legal normativo, que é urbano,
que é rural, né, agrário rural, e que, no nosso caso aqui, é ambiental também. Então, é esse o nosso caso. Certamente a gente vai ter muito mais a aprender com as experiências de vocês e assim, esperamos também que o nosso caso aqui seja um exemplo aí para vocês guardarem aí no banco de conhecimentos. Muito obrigada pela sua explanação, mas eu quero fazer uns comentários. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho de vocês, que a gente vê aí que foi um trabalho muito organizado, de muito laudo, de muito estudo, e isso faz a gente refletir assim, será que dá para a gente dar uma precificação sem você fazer uma análise da situação? Porque, veja aí, se o proprietário chega em vocês eu quero atualizar o meu CCIR. Se você não faz todo esse trabalho de olhar o CAR, de ver que são áreas que têm que ser remembradas, e que se fosse talvez até tivesse, conforme na época, que ter certificado. Então, assim, é um trabalho que não dá para você precificar, ter uma tabela. Não existe tabela de CCIR, TR, CAR. Existem situações. E no trabalho de vocês, com certeza, não foi um trabalho, é claro, para ser feito em um mês. Foi trabalho que exigiu muita concentração, muito estudo, muita pesquisa. Então, pessoal, vocês vejam o seguinte, a INCRA saiu com um mês. Por quê? Porque o trabalho estava mastigado. O trabalho foi todo cheio de laudo, robusto, bem robusto, o que estava plantando, o que estava colhendo, o que tinha de área de reserva, o que não tinha, APP, nascente. Então, assim, foi um trabalho muito organizado e por isso saiu rápido. E aí, vocês viram o valor, 16 milhões. Só que ele está gastando, mesmo que ele vá ganhar a causa, que ele está gastando, o que ele já gastou com elas para entregar isso para o advogado, porque o advogado não faz, ele vai fazer em cima do trabalho delas, e o que ele está gastando com o advogado, será que compensa a gente fazer o que o proprietário quer? Não é não, André? A gente vai fazer o que o proprietário quer, a gente acaba saindo mal, e junto com ele, né? Porque você acha ruim, mas não foi vocês, é claro, não foi, mas suponhamos que tivesse sido, que ele chegou, eu não quero pagar ITR, não quero pagar IPTU, quero pagar ITR, você calcula ITR, aí vem a prefeitura e fala, não, você vai pagar IPTU, 16 milhões, é dinheiro que muitos de nós aqui, se somar, não vai ver. Somar todo mundo que está na live, talvez não vê isso em muitos anos, né? Então, você veja bem, deve estar pagando um horror de advogado, um absurdo, né? E com esperança ou não de sair ou não. Então, assim, muito parabéns. Parabéns mesmo, o trabalho de vocês foi de organização muito grande, de muita pesquisa, de muita atenção, de se dedicar, né? Na verdade, tem que se dedicar a esse trabalho, porque... E, gente, é o que eu falo, principalmente eu gosto de voltar na tecla de precificação com vocês, porque para vocês verem, não tem como, não tem que fazer uma análise. Aí era um trabalho que, se você dá uma precificação de cara, você ia tomar um prejuízo muito grande. A não ser que você fosse daquelas que fizesse, vai fazer de qualquer jeito, não quer saber se precisa de unificar, se não precisa, enfim. E mais na frente perder o cliente ainda, né? Ao passo que, através desse cliente, você faz ganhar outros, né? Parabéns mesmo, Vanderlei e Andréia, pelo trabalho de vocês. Vamos ver as nossas perguntas aqui. A Wander que colocou a botina e foi para dentro da propriedade amassar barra, andar no meio da floresta, das plantações. É isso aí que fala. Fala assim, CCIR-TR às vezes não precisa de você ir para campo. Precisa sim, CAR, principalmente, delimitar essas áreas, né, Vanderleia? Então, pessoal, vocês veem assim, que é um trabalho bem feito, ele é bem precificado. Porque não tem como você olhar um trabalho desse, não sei quanto que receberam, não interessa para nenhum de nós também, mas você sabe que não é um trabalho que ela cobrou, vou cobrar 2 mil, 3 mil só para acertar o seu carro. Não tem como ela fazer o CCIR e o ITR sem ela ter ido lá no CAR, que, como eu sempre falo, a base de tudo é o CAR, não é? É através do CAR que vocês vão ver o que é a reserva, o que é nascente, o que é APP, o que é um topo de morro, o que é uma área consolidada. É através disso. E muito cuidado. Tem que prestar atenção antes de dar o preço para o cliente, né? Andréia? Né, Vanderleia? A gente faz, Margarete,
para todas as propriedades que a gente trabalha com os cadastros ambientais rurais, a Wander cuida do mapa de usos e quadro de áreas, porque você tendo esse documento, você faz todos os outros cadastros corretos, intercalados, bancos de dados com as mesmas informações, e a gente percebe que as pessoas contratam uma pessoa para fazer uma coisa, outra para fazer outra, e as pessoas saem fazendo. E aí você tem variáveis que comprometem os cadastros sendo declaradas com tamanhos diferentes. Eu acho que agora, com a integração cada vez maior de todos esses bancos de dados, cada vez fica mais difícil proceder dessa forma. No caso dessa propriedade, que é bastante delicada, e tem uma outra bastante delicada que a gente estava comentando em particular contigo, mas que é um caso diferente. As pessoas, depois que você faz o mapa de uso e quadro de área, o proprietário liga para você para qualquer coisa. Ele fala assim, olha, eu preciso instalar painéis solares em 1.000 metros quadrados. Eu posso? A gente vai delimitar no mapa a área, a gente vai cuidar das licenças no município. Depois que tiver autorizado, é que ele vai fazer. Essa propriedade passou por um licenciamento ambiental, que a Wander está cuidando do relatório, porque ela teve que fazer movimentação de terra internamente, teve que fazer compensação ambiental e plantar mais de 60 mudas de árvores nativas, e tudo isso, esse mapa que começou lá em 2023, ele é modificado algumas vezes dentro do ano, e antes da gente fazer os cadastros, atualizar o ano seguinte, a gente revisa tudo, para declarar sempre tudo de maneira atualizada. Agora, é claro, né, eu acho que vale a pena dizer isso, que não é todo cliente que dá valor a isso, de verdade. Quem tem que se dar valor e dizer como é que você faz o seu trabalho, né, como é que você entrega o seu trabalho, é você mesmo, né? E a gente, eu e Wanderleia, a gente falou assim, a gente está aqui numa live de mulheres, né? O quanto que também ser mulher e prestar serviço não é fácil. Algumas vezes a gente precisa ser bastante firme, né, nessas negociações contratuais, para fazer o certo da maneira certa. Agora, o mais interessante é que quem vem e fica, não vai mais embora. Então, a gente brinca que os nossos clientes são os mesmos, né? Eles vêm e ficam. Graças a Deus, a gente nunca perdeu o cliente, né? Isso é aquilo que eu digo, você ser doutor do imóvel. O doutor é esse. O cliente está com problema, te liga. Se ele tem um amigo que está com problema, ele vai mandar ligar para vocês. Vocês entenderam, gente? É isso que eu falo que é ser doutor do imóvel. É você passar segurança para um cliente, e esse cliente vai confiar em você ao ponto de te ligar para saber alguma dúvida e indicar para um amigo para ligar para vocês. Então, é por isso que a gente tem que ter segurança no que faz, fazer tranquilo, com calma, entregar um trabalho muito bem feito. Aí você, sim, se torna doutor do imóvel. E, inclusive, teve uma pergunta aqui da assessoria rural. Áreas ocupadas com placas solares, as chamadas fazendas solares, são tributadas como ITR ou IPTU? Aqui no caso do município de Campinas, você não precisa licenciar para fazer isso. O que você licencia é se ocorrerá movimentação de terra ou supressão de vegetação. É isso que você licencia, você faz o licenciamento ambiental. Não há as propriedades rurais aqui têm fazendas solares, elas continuam sendo rurais. Essa propriedade, por exemplo, ela tem uma construção dentro dela, uma benfeitoria, né, que tem 4.000 metros de área construída. Então, ela cobriu toda a cobertura com painéis solares, e além dessa cobertura, ela fez mais 1.000 metros de painéis solares. Agora, tem outros casos, né, em imóveis rurais que a gente conhece, nem são clientes nossos, mas continuam sendo rurais, tá? Mesmo porque, a assessoria rural, o fato dela estar na zona rural já define que ela vai pagar e recolher ITR. Por quê? Porque, lembra que eu falei, é pela localização e não pela destinação.
Márcio Quaresma poderia disponibilizar o número da instrução normativa da Receita Federal? Sim, está aqui na apresentação, 256, tá? É 256 que trata do ITR. Raquel diz que em alguns municípios a área de extensão urbana é muito grande. Com isso, muitas pessoas acabam pagando IPTU sem ter as condições adequadas. Aí, Raquel, infelizmente, porque o IPTU é caro, né? E os municípios têm crescido muito, e às vezes não tem condição, e aí tem que ir lá na prefeitura e negociar. Nem sempre a prefeitura se dispõe a negociar, né? Ele fala que é pela medida, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, é assim. E aqui é o seguinte: se você fizer um traçadinho ali de meio metro quadrado, a prefeitura já sabe, já manda no imposto. Então, o que aconteceu comigo aqui, a gente fez um banheirinho no escritório, né? Assim, por fora. Mas não demorou um mês, estava chegando já a diferença do imposto, mas que rapidez, eu acho que esse drone aí fica 24 horas. E a Raquel falou que com certeza as prefeituras aproveitam muito, sim, e principalmente que elas partem da opinião, eu creio, né, que quem tem um pedaço de terra é fazendeiro, ele tem condição de pagar, né? Então, você fala, ele é fazendeiro e tal, e está na zona urbana agora, vamos cobrar. Esse caso, pode falar. Esse caso é um caso diferente porque assim é uma propriedade de uma família de empresários, né? E eles gostam, eles não querem parcelar a área, não quer fazer condomínio residencial de alto padrão, nada disso. Eles querem continuar a ser rural e eles realmente cuidam muito bem da propriedade. Mas a gente tem uma situação muito assim lamentável. Às vezes o cara tem aqui em São Paulo a gente fala alqueiro paulista, né? Que a pessoa tem 24 mil. Alqueirão. A pessoa tem ela tem alguns chiqueiros, alguns galinheiros, um lugar pequenininho que ela guarda alguns animais, alguns cavalos, algumas mulas, e está no perímetro urbano e a prefeitura lança IPTU. Gente, isso é lamentável. Às vezes os donos velhinhos cuidando ali na lida, né, todo dia, desesperados, não têm condições de pagar aquele IPTU. Eu não sei dizer, porque assim eu acredito muito também na militância, mas assim eu vejo aqui os sindicatos rurais que a gente já frequentou aqui na região metropolitana, interior do estado, pode ser que tenha algum muito bem com bons técnicos, com uma militância de defesa do agricultor, né, desse pequenininho, mas a gente vê aqui que não há. A gente vê os cadastros das pessoas que elas vão lá no sindicato todo ano fazer, mas tudo desatualizado, as informações não chegam a usar a própria infraestrutura de dados geográficos, né, porque o Estado de São Paulo tem uma infraestrutura de dados, né, que aqui chama-se Datagel, que você pode olhar as camadas de informação. Os municípios costumam ter também alguma coisa. A gente vê que há assim, uma precariedade. E essa precariedade agora vai ter um preço muito grande para essas pessoas, cada vez mais com essa integração dos bancos de dados. Infelizmente, vai ter mesmo, e só o pequeno que tem os prejuízos, né? E uma coisa que você falou importante também, gente, vocês têm que estar atento a isso. Não deixe o cliente de vocês fazer o CAR com uma pessoa, o CCIR com o outro, o ITR com o outro. Aí faz o GEL com um quarto, faz o GEL, o outro faz o CAR, e ele vai em outro que faz CCIR, porque ele nem sabe quem faz, e de repente o contador faz, enfim, ele não sabe quem faz e fica procurando aqui e ali. Então, isso tem que ser um escritório só. Não, para o bem do proprietário. Mesmo que você fale, não, meu escritório não oferece serviço, você tem que ter ali dentro um parceiro, como ali, por exemplo, estou vendo aqui a Raquel, que esteve com a live com a gente um tempo atrás. A Raquel mesmo é essa, ela tem no escritório dela, que ela faz o GER e tudo, mas ela tem os colaboradores que fazem o CAR, tudo ali no escritório. Então, faz o CAR, outro faz o CCIR, mas está ali. Então, se o serviço não sai dali. Então, você tem um controle, porque você é o doutor de moça, você tem que ter o prontuário dele, tem que ter o prontuário do seu cliente, você tem que... se precisou do CCIR, está ali na pasta, está em mão, você sabe tudo, e tem mais. Se você
ter um cuidado com o seu cliente, de saber o seguinte, se ele falou que vai plantar, você já orienta ele, por quê? Porque no próximo ITR ele tem que declarar isso, no próximo CCR ele tem que declarar isso. E é por isso que essa bagunça que a gente vê aí, né? Então, tá realmente, só por uma coisa de nada, que é o CNS e a matrícula. Está dando tanto problema no CIGEF, gente, uma coisa, um item. Está dando tanto problema, travando aí certificação por causa de um item do CCR. Agora, vocês imaginam como devem estar declaradas a área de produtividade, a área de matrículas, de posse. Vocês imaginam, assim, a bagunça que está. Então, vocês têm que... Não se trata de arrumar o CNS ali no CCR, se trata de você analisar o imóvel do cliente e falar para ele, ó, você faz isso? Ainda contei lá no curso. No CCR que eu fui atualizar, a pessoa estava declarando pastagem de muitos anos, sendo que estava arrendada 4 anos para a soja. Então, como que pode? Você vai fazer um CNS ali só para despacho o CGF, mas deixa seu cliente com problema grande. Então, se não podemos abrir os olhos para isso. O Júlio disse o seguinte, o Erasmo sobre a placa solar, a Elaine disse que também, continuando esse assunto, deixa eu ver aqui, a assessoria rural falou, né? Ele disse o seguinte, se for ITR, onde é lançada a referida área ocupada pelas placas solares para distribuição da área junto ao ITR. Eu, na minha opinião, seria benfeitorias, e vocês? O que eu vocês também, acham? eu ia falar benfeitoria, mas eu falei assim, deixa a professora responder. Eu creio que seja benfeitoria. A Helene disse que seria uma boa pergunta, o Márcio diz o número, eu já falei, Raquel, em alguns municípios, a área de extensão urbana é muito grande, justamente, eu comentei sobre isso, e com certeza as prefeituras aproveitam muito dessa situação. Parece que teve um comentário sobre essa placa aqui, que foi de Elaine, mas não estou conseguindo localizar aqui, mas eu localizo ainda. E o Júlio disse o seguinte, a insistência da cobrança de IPTU sobre imóvel com destinação rural, contrariando a jurisprudência, pode configurar ato de improbidade administrativa, por violar os princípios da legalidade e da finalidade. Realmente, não sei, né, Júlio, mas como que seria essa improbidade administrativa se ele quer cobrar IPTU sobre imóvel com destinação rural? Porque é lei, né? Não sei. Eu posso dizer o seguinte, que quando a Prefeitura de Campinas fez, né, procedeu ao efeito suspensivo do IPTU, a gente ficou muito feliz, a gente comemorou, porque todas as informações da propriedade atualizadas, todos aqueles relatórios que foram para o INCRA também foram para a Prefeitura, mas eu confesso para você que a suspensão disso agora, em junho, e a manifestação da Procuradoria Municipal, dizendo que indeferia e que ia manter o IPTU, assim, não apenas nós ficamos muito tristes, agora imagine os proprietários, eles ficaram arrasados. Agora, imagina. Como a gente disse, eles não têm muita escolha, eles precisam brigar, porque no caso deles é muito dinheiro. Justamente. Olha aqui, a Eliane está falando aqui que existe um cliente que está há 10 anos com a ação contra a prefeitura da cidade. O sítio é rural, paga imposto, tem gado, tem plantação e a prefeitura insiste na cobrança. Há 10 anos a briga continua. O pior é o seguinte, que um dia o proprietário morre e, infelizmente, para distribuir herança lá, o juiz é aquele tudo correto, né? Pagamento de impostos, tudo, ou não se regularizar a área. Então, assim, um dia vai ter que ter um fim esse problema, né? O Erasmo diz que placa solar é benfeitoria e a área da benfeitoria é tributada pelo ITR, sim. Isso mesmo, né? Se não for para funções rurais, né, Erasmo? Se a finalidade é rural, é ITR. Isso mesmo, Erasmo. Obrigado pela sua contribuição. O Júlio... O Júlio diz o seguinte, o problema não é cada um fazer um, mas haver o respeito de revisar o que está em cada cadastro. Grande parte dos profissionais sequer sabem baixar o polígono do CGF para fazer o CAR. Se pelo menos o proprietário soubesse quem fez o CAR dele, ele tivesse o recibo, ele não tem, quando ele chega, ele não tem nenhum número, né, do CAR. O Márcio diz, grato, Margarete, a gente que agradece a sua presença. O Júlio disse que isso não é lamentável, é criminoso. A Raquel diz que é um absurdo, e a Raquel diz que exatamente, Margarete, dessa forma conseguimos ter um controle da qualidade dos documentos. Gente, a gente tem que zelar pela qualidade, né?
do trabalho, do cliente. O cliente é o bem maior de vocês, assim como o bem maior são vocês, que são meus alunos, que eu quero que sempre vocês saiam bem, que não tenha problema, que não tenha cancelamento, que faça tudo da melhor forma. Então, vocês são meu bem precioso. De vocês são os clientes, então tem realmente cuidado do bem físico dele também, que o bem físico dele é um precioso, né? Pessoal, já deu 17 horas. Na próxima semana, nós vamos fugir um pouco desse tema de Caixa, CIR, GEL. Próxima live será sobre crédito de carbonos, que é uma área que está dando muito serviço. Já me pediram para falar sobre isso. Então, eu vou trazer uma pessoa lá da Bahia que participou, que expôs esse tema lá no Congresso do CRT da Bahia. E ontem mesmo, lá no Congresso do Júlio, foi falado sobre isso, sobre crédito de carbono. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre isso. Então, estejam atentos, porque quem não trabalha e que está aí perdido, sem saber o que fazer, já é também um ganho a mais, que pode acrescentar no seu trabalho. O Saulo disse que teve um problema com a prefeitura, acabei negociando. Então, alegaram que se no imóvel tem coleta de lixo, linha de ônibus normal, transporte escolar, eles alegaram não estar cobrando IPTU mais isso. Olha só, hein? Nessa hora ele fala, na hora que tem uma estradinha vicinal, que ele dá toda atenção, fala que não é municipal. Eu quero agradecer demais vocês que estão na live, que ficaram essa uma hora com a gente. Até a próxima terça-feira. Falam aí se vocês estão gostando das lives ou não. Não tem como agradecer você, Andréia, Vanderlei, pelo trabalho que vocês fizeram. Isso é um ânimo para a gente ver assim, que para os alunos, para os colegas, para os profissionais que estão aqui, ver como que se apresenta no serviço, assim, com orgulho, bem feito, olhando lá do final, lá da base, né? A base é a medida. Foi o que a Vanderleia foi fazer. A base principal é a medida, é no solo que começa tudo. Do solo vai o CAR, vai o CCR, vai o TR e termina no pagamento, no dinheiro na conta, não é? Então, pessoal, muito obrigado. Andréia e Vanderlei estejam aí disponíveis para vocês voltarem quando quiserem. Sempre tiver um caso novo, volta aí para contar para a gente. Viu? E até a próxima terça-feira, se Deus quiser, e creio que Ele quer. Viu, pessoal? Obrigada. Vamos aqui conhecer o assunto e também acrescentar esse trabalho também no escritório. Muito obrigada. Beijão para todos vocês. Beijão, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.